Vamos à aula 3. Hoje a gente vai falar sobre churrasco, para você entender como que você encaixa aquele churrasco que você adora do final de semana com teus amigos, sem atrapalhar seus resultados. O que a gente tem que lembrar lá da aula 1 que eu falei em relação a calorias, né? Carboidratos e proteínas são os macronutrientes que têm menos caloria. Então, o que a gente tem que lembrar, né? Eles têm 4 calorias por grama, cada um deles, né, respectivamente. Então, o que você vai poder comer em maior quantidade num churrasco? Cara, tudo que tá aqui, ó, um pãozinho com carne, um pão de alho, um arroz, uma batata grelhada, um pão de alho aí, né, sem queijo, né, porque hoje a gente vê um monte de pão de alho recheado com queijo, aí não valeria, não entraria nessa classificação aqui. Carne sem gordura, um espetinho de frango, um molho à campanha, até um coração também daria para a gente colocar aqui. São alimentos, né, que se você perceber, eles têm mais carboidrato e mais proteína, tem bem pouca gordura, tá? O molho à campanha, apesar dele ser feito ali com um pouquinho de azeite, ideal é que não coloque muito também, mas ele vai ter muitos vegetais, vai ter ali fibra, então vai ser bem interessante também, vai ter vinagre e tudo mais. O que a gente tem que evitar? O excesso. Fontes principalmente de gordura. Então, queijo coalho tem muita gordura, farofa, né, tem muito carboidrato, mas também tem muita gordura, ainda mais quando tu coloca bacon. Linguiça também é um embutido, então vai ter muita gordura. Cara, não é que você não possa comer. Nossa, Manu, tem que virar a cara para tudo isso aí? Não é que não possa, mas quando a gente pensa em quantidade, isso aí você vai ter que dosar muito mais. Então, assim, pô, come meio queijo coalho, come uma colherzinha pequena de farofa, come, sei lá, uns 2 pedacinhos de linguiça. Essas opções aqui você pode comer em maior quantidade. Você pode comer essa porção aqui de carne, pode comer um espetinho inteiro de frango, pode comer, às vezes, até um pão de alho inteiro, né? Ou meio pão de alho, assim também. Então, são opções aqui que você pode comer em maior quantidade comparando com essas, beleza? O que eu não recomendo que você coma nunca, jamais na sua vida: gordura da carne e a pele do frango. São 2 fontes de gordura saturada, péssimo para a saúde, aumenta o risco de doenças cardiovasculares, aumenta o risco de colesterol. Não, assim, não é nada saudável, gente. Pode, mas não vou fazer uma sobrecoxa, uma coxa de frango. Pode fazer com a pele, assar com a pele, porque deixa realmente a carne mais suculenta, né, e tal, senão fica muito ressecada se você tira a pele antes, mas na hora de comer tem que tirar a pele, tá? Isso é muito importante, tem que tirar a pele. Aqui, o que a gente tem que lembrar? Legumes e saladas vão trazer muitos nutrientes e muita fibra, então eles vão te trazer mais saciedade. Para com esse negócio de que não come legume, de que ficar, de que é enjoadinho para isso, para aquilo. Cara, a gente tem realmente, eu sou contra, tá? Esses nutricionistas que falam, você tem que ser adulto, come mesmo. Eu entendo que o paladar de cada um é diferente, mas eu acho que a gente também tem que se adaptar um pouco. Porque os legumes, eles de fato são muito nutritivos, são muito saudáveis, tem muita vitamina, muito mineral. Então, assim, é importante sim que a gente coloque um pouquinho no prato, nem que você corte bem pequenininho ali e mistura ali com arroz, mistura com a carne, você não vai sentir tanto gosto, mas, cara, não deixa de colocar um tomate que seja, uma cebola, o que você gostar ali, que dê pra gente inserir, vai ser super importante. Salada é a mesma coisa, né? Folhas verdes, até tem gente que pergunta, né? Mas no cogumelo tem proteína? Cara, quase não tem proteína, é muito pouco. Ele entra para mim na classe ali dos legumes, por exemplo, dos vegetais. Então você pode tranquilamente colocar também nessa lista. Baixíssimo em caloria e tem uma quantidade de fibra boa também. Então você pode comer um prato de saladas, legumes, molho à campanha. Manu, que molho que eu boto na salada? Pode ser um molho... cara, evita botar molho, evita botar azeite, porque são fontes de gordura. Manu, mas azeite não é saudável? Cara, é tema para uma outra aula, mas assim, vou falar rapidinho. O azeite, sim, é extremamente saudável, é riquíssimo em gorduras mono e poliinsaturadas, é muito saudável. Porém, azeite em excesso é gordura e é calórico. Uma colher de azeite, para você ter uma ideia, uma colher de mais ou menos 10 ml, vai ter, se não me engano, quase 100 calorias. 80, 90 calorias. Então é muita caloria, gente. Então não dá para você ficar regando a salada no azeite porque é saudável, Não, entendeu? Eu prefiro que você diminua porque você já vai comer fonte de gordura da carne, tá? Você não vai, mesmo que você não coma a gordura da carne, a carne em si já tem gordura. Então evita o excesso, tá? E aí por exemplo, você pode colocar um molho à campanha que vai ter um pouquinho de azeite, mas menos, vai ter misturado ali os vegetais e o
o vinagre, né? Então você pode misturar, fica super gostoso para colocar na salada. E aí, um ponto que é bem interessante de você entender, principalmente homem, né, tem essa ideia, eu vou comer hoje só a carne do churrasco para ter mais proteína, para ter menos caloria, não sei o quê. Você se engana. Por quê? A carne, ela também contém gordura. Então, eu acabei de falar isso, né? Mesmo que você não coma essa gordura da carne, a carne em si tem gordura. Ou seja, às vezes você acaba comendo mais calorias se você comer só a carne, muita carne, do que se você equilibrasse com uma fonte de carboidrato que tem 4 calorias por grama. Eu vou te mostrar na prática isso agora para você entender. Vamos comparar 200 gramas de uma picanha, tá? 200 gramas tem 600 calorias aproximadamente. Se você comesse 100 gramas de picanha mais 100 gramas de um arroz, você come os mesmos 200 gramas de comida, 428 calorias. Você percebe aqui? 200 gramas de comida, mas é só picanha, 600 calorias. 200 gramas de comida, mas é 100 de picanha e 100 de arroz, 428 calorias. Aí, se você quiser menos caloria ainda, a batata. A batata inglesa, eu sempre falo isso, ela tem 2,25 vezes menos calorias do que o arroz. Se a gente comparar, né, 100 gramas de arroz branco, você poderia comer 250 gramas de batata inglesa cozida. Se for cozida, 250 gramas comparando com a mesma caloria do arroz, de 100 gramas de arroz. Aqui, como é um churrasco, eu coloquei a batata inglesa assada, né? Que aí você poderia, por exemplo, aqui, 100 gramas de picanha mais 100 gramas de batata inglesa assada, 396 calorias. Se fosse a batata inglesa cozida, cara, de 88 ia cair para 60 calorias mais ou menos em 100 gramas. Então, menos calórica ainda. Então, assim, para você entender que você percebe como faz muito mais sentido você comer a proteína como carboidrato do que comer a proteína pura, sozinha, que tem muito mais gordura e mais caloria? Mais 2 pontos importantes para eu te explicar por que é importante você equilibrar com carboidrato o teu churrasco. Segundo ponto é que os carboidratos, eles contêm fibras. Você lembra que a gente falou na aula 1? Por mais que seja um arroz branco, ele ainda assim vai ter fibra. Ou seja, as fibras, além delas promoverem mais saciedade e você tender a comer menos, né? Quando você come um carboidrato, a tendência é que você fique saciado mais rápido e coma menos do que você comeria se fosse só carne. Tem um outro ponto que é crucial, que é muito interessante. A fibra que tem no carboidrato, lembra que a fibra reduz a absorção da gordura? Quando você come a carne, que a carne vai ter gordura, quando você mistura essa carne com uma fonte de fibra, com uma fonte de carboidrato, a fibra do carboidrato vai diminuir a absorção da gordura que tem na carne. Isso não é maravilhoso? Isso é incrível. Então, esse é mais um ponto interessante para você, sim, priorizar. Equilibrar ali um pouco de proteína, mas um pouco de carboidrato também. Beleza? E o outro ponto importante é o seguinte: se você deixa de comer carboidrato ao longo do dia, digamos que você vai para um churrasco 1 hora da tarde, aí fica nessa de low carb, de que não está comendo nada, que vai comer só proteína o dia inteiro, a tendência é que à noite você fique morto ou morta de vontade de comer carboidrato. E aí você vai ficar desesperada para comer um doce, uma pizza, ou qualquer outra coisa. Porque você vai ficar... Sim, o organismo ele sente falta do carboidrato, ele vai pedir por aquilo. Então, à noite, você vai ficar desesperado querendo comer qualquer coisa. Então, evita ficar só na carne, tudo bem? Eu acho que em relação ao churrasco, é basicamente isso. Então, assim, outra coisa importante, né? Tenta botar um pouquinho de cada coisa. Se você falar, poxa, Manu, eu adoro um queijo coalho, né? Eu adoro uma linguiça, eu adoro uma farofa. Como é que eu faço? Primeira coisa que eu vou te sugerir, monta um prato. Evita, eu acabei não colocando isso aqui no slide, mas isso é bem importante você entender. Evita ficar beliscando ao longo do dia inteiro. Faz um prato de comida, porque se você belisca, você não vai ter noção do quanto você está comendo. E aí você belisca uma carne aqui, belisca um pão de alho ali, belisca um queijo coalho, belisca uma linguiça, acabou. Aí vai ficar a caloria a vera. Então, pega um prato e monta o teu prato. Bota ali, vamos pensar, ó, em proporção, né? Você pode botar um pouquinho de arroz ou batata. Não é que não possa, tem que escolher só um carboidrato. Palhaçada, não precisa disso. Você pode botar um pouquinho de cada um, tá? Como eu falei, a quantidade é o mais importante. Então, bota um pouquinho de arroz, um pouquinho de batata se você quiser, ou então aí você escolhe, né, o pão de alho e uma batata. Carne, bota um pouquinho de carne, um pouquinho de frango, se você quiser, bota um molho à campanha, bota um pedacinho pequeno do queijo, bota uma colherzinha de sopa de farofa, bota uns 2 pedacinhos de linguiça e
legumes e salada, e enche o teu prato com legumes e salada. Você vai ter um pratão de comida, você vai matar a vontade de tudo que você quer comer, mas vai estar tudo ali naquele prato. Então você vai conseguir comer de uma vez só, vai ficar mais saciada e a tendência de você ficar beliscando é muito menor. Tá? A chance de você beliscar é muito menor. E não deixe de colocar salada e legume, que vai trazer muito mais saciedade também. Isso é super importante. Bom, se ficou alguma outra questão, alguma outra dúvida em relação ao churrasco, me manda mensagem que eu vou te auxiliar. Ah, se você perguntar de outro tipo de carne, né, o coração, por exemplo, cara, ele entra ali parecido com a quantidade de uma carne, ele vai ter mais gordura, então também toma cuidado com esse tipo de coisa, com excessos, né, dos alimentos que vão ter uma quantidade maior de gordura. Esse é o mais importante. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer responder a sua dúvida. Um beijo e até a próxima aula.